Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo, você aí que está no Facebook. Vamos aguardar um pouquinho, que eu estou entrando aqui no Instagram também. Vamos fazer essa live juntos. Isso! Estamos agora diretamente do Instagram e do Facebook também. Aqui na minha página no Instagram, né? Josiane Giacomin. Sejam todos muito bem-vindos. E na minha página também, Comunicação Infantil aqui no Facebook. Beleza, gente? Tudo bem com vocês? Estão me vendo bem? Vou tentar chegar um pouquinho mais para cá. Isso. Pronto. Acho que agora tá bom. Todo mundo me vendo bem, direitinho aí? Certo? Vamos começar então, hein? Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, aqui para a nossa interação de toda sexta-feira, né? Às 21h05 estamos aqui ao vivaço hoje. Então, já vou me apresentando, né? Eu sou Josiane Giacomin e a minha missão é ajudar as crianças de 0 a 12 anos a alcançar o seu melhor desempenho, tendo seus pais como os melhores estimuladores que existem. Não é bom demais? Bem-vindo, José Arnaldo, querido, bem-vindo. Essa live é para você, viu? Você que está com a sua pequena Sara aí, vai ser muito legal isso que nós vamos partilhar, chama Rô. E vamos juntos, que essa live é legal demais. Gente, só um minutinho, deixa eu só escrever aqui o tema no YouTube, no Instagram, só pra gente continuar certinho aqui. Um minutinho só, por favor. Qual é o nosso tema de hoje, gente? Vocês sabem? Se você sabe, escreve aí. Vou escrever aqui, né, para as pessoas que forem entrando, depois saberem qual é o nosso tema da nossa live desta noite. Isso. Prontinho? Agora, vou selecionar aqui, né, e marcar. Quando eu conseguir, né? Isso, agora sim. Fixando. Não tá fixando. Vamos ver, depois eu vou tentando. Gente, bem-vindos mais uma vez, né? A nossa live de hoje aqui, o qual nós vamos falar sobre engatinhar. Engatinhar. Ajudará na escola? Quem tem os pequenos aí vai me dizendo. O que você acha? Você acha que tem alguma coisa a ver? Interfere, engatinhar, escola? O que você acha? Fala pra mim aí, por favor. O que você pensa? Sim, se você acha que engatinhar vai interferir, fala sim. Se você acha que não, você coloca uma mãozinha para baixo, não interfere. Se você não sabe, coloca aí. Vamos saber juntos hoje, nessa noite. Vamos lá então, gente. Por que eu quis trazer essa live hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre ela? Às vezes a gente vê alguns pais ficando muito felizes, né, com o desenvolvimento dos seus filhos, e isso é muito legal, porque eu acredito mesmo na estimulação dos filhos, né? Eu acredito que os pais são os melhores estimuladores que existem. Por isso que eu venho aqui, fiz esse canal, né, para ajudar os pais a motivar, estimular, a dar o seu melhor aqui para os seus filhos, porque eu acredito nesse potencial aí de cada criança, né, até onde eles podem chegar. Então, vamos falar um pouquinho sobre
vamos refletir um pouquinho sobre essa questão da gente esperar ou não que o seu filho tenha um bom desempenho no engatinhar. Às vezes as crianças pulam as fases, né? Às vezes a criança já senta, daqui a pouco ela já levanta e já sai andando. E às vezes os pais acham que isso é porque as crianças são muito espertas, mas elas estão pulando fases, né? Fases do desenvolvimento. Então, é importante a gente refletir sobre algumas coisas, né? Claudilene, bem-vinda, Clau, que bom que hoje você pôde estar aqui, né? Esse tema legal aqui para nós. Gente, então vamos lá. Continuando, qual a importância do engatinhar, então, na vida da criança? Primeiro, a gente precisa entender que na comunicação, no desenvolvimento geral da criança, a gente tem o desenvolvimento neuromotor que a gente fala. O que é isso? O desenvolvimento neuromotor é a capacidade de utilizar os estímulos que a criança recebe no meio, a partir dos sentidos. Então, como que é isso? Aline, bem-vinda, querida. Então, aí, o que acontece? Quando a criança vai engatinhar, ela está trabalhando todos os estímulos dela, todos os estímulos sensoriais, que são importantes futuramente. Depois a gente vai ver mais adiante sobre isso. Então, o que é o engatinhar? Vamos falar um pouquinho. O engatinhar é o deslocamento corporal que a criança tem. Se a gente parar para analisar a evolução das crianças, dos pequenos, a gente vai ver. Primeiro, quando bem bebezinho, eles movimentam os olhos, né? Eles se comunicam com o olhar, através do olhar, a busca que eles fazem, isso quando eles estão praticamente deitados, bem bebezinhos. Quando eles começam a crescer um pouquinho, o olhar já é diferenciado, o ângulo já muda. Quando o bebê está no colo, quando você vira o bebê de frente, por exemplo, né, ele já daqui a um tempo não quer mais ficar só deitado, ele já quer ficar em pé. Por quê? A visão mudou, o ângulo de visão mudou. Então tudo isso já vai sendo trabalhado. Quando o bebê vai crescendo um pouquinho mais, quando chega por volta dos 6 meses, ele já fica sentado, sozinho, sem apoio. Quando ele fica sentado, sem apoio, já é outra visão. O bebê não vai ficar mais deitado. Por isso que os pais, as mães, às vezes, acham tão difícil até trocar uma fralda de um bebê. Fala aí, não é verdade que quanto mais vai crescendo o bebê, mais ele vai ficando ativo e mais vai ficando difícil até de trocar uma fralda, levantar, segurar as perninhas. Às vezes eles estão tão ativos e mexendo tanto que não consegue nem trocar uma fralda. É verdade ou não é que eu tô falando? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Sabe? Por quê? Porque a partir daí, a gente começa a observar que as crianças realmente estão na fase do crescimento, né? Elas estão crescendo realmente. Então, depois dos 6 meses, quando a gente já começa... Por que a gente fala que as crianças, por volta dos 3, 4 meses, já tem que ficar de bruço, ou até menos, sabe? Coloca um EVA, um tapetinho de EVA, que o EVA não vai machucar, a criança não vai se machucar. Às vezes os pais têm medo das crianças se machucarem no chão, porque é mais duro, né? Então coloca esses tapetinhos de modo que seja mais durinho. Bem-vinda, Valdirene! Então, coloca o bebê de bruço. Vai reclamar um pouco? Reclama, mas depois eles começam a ver que ficar mais de bruço já é melhor, já tem outra visão. Então eles começam a dar atenção a isso aí. Vamos ver o José Arnaldo falando. O José Arnaldo é um pai, gente, da Sara. A Sara linda, com 5 meses já, né? Vamos ver o que ele tá falando. Sara não quer mais ficar deitada. Já faz força para levantar a cabecinha. Com 5 meses. Isso aí. Zé, amigo. Zé Arnaldo é um grande amigo, né? Um grande amigo irmão, eu falo. Com 2 meses eles já começam a levantar a cabeça.
Já começa a levantar a cabeça. Você pode colocar de bruço, que você vê as crianças, as mães, né, dos bebês aí, com 2 mesezinho, 3, eles já estão com a cabecinha já, né? Tem bebê hoje em dia, eu vi, outro dia eu estava andando na rua, eu vi o bebê que não tem nem 1 mês, já estava movimentando a cabeça, quer dizer, já está fazendo todo esse trabalho do desenvolvimento aí das forças. E aí, quando vai passando um pouquinho mais o tempo, quando ele já está mais sentado e tudo que já não, né, a Sara daqui a pouco já está ficando, né, ela fica sentada com apoio, acredito eu, né, se tiver certo, Zé, se ela está acompanhando o desenvolvimento, ela já está sentando com apoio, coloca 2 almofadas do lado e ela não fica muito caindo, e ela já começa a ter essa estrutura, começa a fazer toda a força para conseguir ficar sentada. E aí, depois, né, que vai passando essa fase, vai chegando a fase dos 7, 8, 9 meses. E nessa fase dos 7, 8, 9 meses é que a criança precisa já estar engatinhando. Já precisa estar preparada para engatinhar. Né? Lá na nossa página da comunicação infantil, no Facebook, a gente fez uma maratona, né? Estamos fazendo ainda, não acabou, vai até os 2 anos, a maratona do desenvolvimento infantil, né? E aí a gente vai ver, vai acompanhando ali certinho as coisas que a gente espera que as crianças façam com os meses, né? Então você que tem aí seu filhinho, a Sara, por exemplo, com 5 meses, ela já fica de bruço, acredito que ela já rola para os lados, né? Se bobear, ela até roda já. Então, tem que ficar atento mesmo, certo? Isso, estão acompanhando, gente? Tudo certo? Já aproveito aí para vocês, ó, aperta nesse aviãozinho aí, o pessoal aí do Instagram, compartilha com as pessoas que vocês acham que é importante, né? Você clica aí, as 5 melhores, mais importantes aí vai aparecer, você compartilha com seus amigos, que é importantíssimo a gente falar sobre isso aqui. Em especial, que estamos na volta às aulas, né? Voltando às aulas, às vezes os pais colocam as crianças na creche, então é importantíssimo a gente falar dessa parte aí, certo? Vamos seguindo então. Aí, quando chega lá a parte de 1 ano, aliás, desculpa, a parte lá dos 7 meses para 9, que é a parte do engatinhar, a gente precisa estimular as crianças a engatinharem, né? Se a criança não fica de bruço, ela não vai, provavelmente não vai querer engatinhar, entendeu? Por quê? As fases dela é esse, o primeiro que a gente falou, do olhar, né? Quando tem o olhar, já vai trabalhando o visual, certo? Depois disso, nas fases do desenvolvimento, né, desde recém-nascido até essa fase que nós vamos chegar do engatinhar, tem a parte do desenvolvimento que a gente fala que é mão e pés. É onde as crianças descobrem as mãozinhas, elas ficam olhando, bota a mão na boca, descobre o pé, fica admirado com o pé, bota o pé na boca, né? Então, a gente tem essas fases aí, certo? Então, a partir daí, a gente já começa a perceber que as crianças precisam fazer todo esse processo do desenvolvimento, certo? Precisa desenvolver essa parte aí. Ok, aí avançando mais um pouquinho, a partir daí, a gente entra nessa fase do deslocamento, que é quando o bebê fica sentado. Às vezes, não sei se vocês já viram algumas crianças que elas engatinham de bundinha. Não sei se vocês já viram. Já viram? Se vocês já viram, coloca um joinha aí, que já viu. As crianças arrastam de bundinha. Porque às vezes ela não gosta muito ou não foi muito colocada de bruço e ela prefere ficar sentada. Aí, quando ela quer alguma coisa, que é o início do processo do deslocamento, ela começa a arrastar de bundinha. E aí ela vai para frente, vai andando, chega onde ela quer, né? Então essa é a fase que vai chegar aí, certo? Então, chegando nessa fase do deslocamento, que é essa fase do arrastar, começar a se arrastar, sair do lugar,
independente de como seja, a criança já vai trabalhando várias coisas. Isso, Zezé, dá um joinha. Isso aí. E aí as crianças já vão trabalhando várias outras coisas. Primeiro, ela trabalha o rolar, né? Com 4 meses, 3, 4 meses, ela começa a rolar. Rola para lá, rola para cá, para os lados, né? E já vai tendo esse visual também, né, de deslocamento. Quando a criança começa a fazer uma coisa nova, gente, que ela percebe isso, ela tem a tendência de continuar fazendo isso aí. Então a gente precisa estimular isso neles, certo? E aí, depois que ele começa a rolar, né, ele já senta, já é outro visual, aí depois ela já começa a ficar mais de bruço e fica de gatinho. Normalmente a gente direciona aos pais a colocar as crianças de gatinho, depois que elas já estão sentadas, tá, gente? Porque quando ela fica de gatinho, ela já tem a força, já domina, já começa a trabalhar várias outras coisas. Depois do gatinho para o andar é um passo, certo? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês? Dá um joinha, curte aí, gente, vamos curtindo. E aí no Instagram também, você que tá aí no Instagram, vai curtindo, aperta o coraçãozinho aí, aperta o aviãozinho, manda para alguém, pra gente poder fazer essa live chegar a muitas pessoas que têm bebês em especial, né? Para não perder fase nenhuma do desenvolvimento. Vamos continuando então. Quando chega a parte do arrastar, né? A fase de ficar de bruço e começa a arrastar, as crianças, quando a gente fala a fase do engatinhar, ela pode engatinhar de várias formas. Ela pode engatinhar de barriga, encostado a barriga, sem ficar de gatinho ainda, né? Arrastado. Arrastar de barriga para baixo. Ela pode arrastar de bumbum até onde ela quer chegar. Ela pode empurrar com as pernas. E ela pode arrastar de lado. Ela pode ir de lado também. Então, nessas 4 fases aí, a gente já dá o nome de engatinhar, certo? E aí, daí, de engatinhar para frente, Rita, bem-vinda. De engatinhar mesmo dos passos para frente, a gente fala engatinhar, depois vai chegar a fase do levantar e andar, certo? E aí, agora eu vou entrar na parte física. Uma coisa importante também que a gente precisa ver, precisa saber e acompanhar, é o desenvolvimento motor e físico de cada criança, né? Então, quando a criança começa a ficar mais sentado e começa a ficar de gatinho, ela já começa a trabalhar a força de musculatura da coluna, quando ela está de gatinho. E trabalha todo o fortalecimento desses músculos. Porque para ela engatinhar, ela precisa ter força de musculatura. Por isso que primeiro ela precisa sentar. Porque a criança que não fica sentada ainda, ela não consegue engatinhar. Então, a gente precisa ir seguindo as etapas. Entendeu? Primeiro ela fica sentada com apoio. Depois ela vai sentar sem apoio. Já vai ficar ter o equilíbrio sozinha, nisso a força de musculatura das costas já está melhor. Depois ela vai para o engatinhar e vai trabalhar firmemente essa força de coluna e de musculatura, tudo que envolve a coluna. Para aí, daí ela ir fazendo as evoluções, certo? A gente não pode deixar a criança passar nenhuma fase. Como eu falei no início, né? Às vezes tem os pais que falam, nossa, meu filho engatinhou, aliás, pulou o engatinhar, já sentou e, sabe, arrastava de bundinha para lá para cá e depois ela já ajoelhava, ficava em pé e já saiu andando. Não sei se vocês têm experiência com algum caso assim. Se tiver, vocês colocam aí para mim como que foi, né? E aí a gente volta ao nosso tema de hoje. Engatinhar ajudará na escola? Sim ou não? Gente, me falem aí vocês. Vocês acham o quê? Fala pra mim um pouquinho aí. Rita que tá aí, ó, que é professora. Engatinhar. Tem sentido? Algum sentido? Tem alguma relação? Engatinhar
com a aprendizagem, com a escola? Se sim, se você acha que sim, bota um joinha aí. Vamos continuando, hein? Vamos lá. E aí, gente, uma coisa fundamental também e importante é essa questão do engatinhar para os psicólogos, porque eles alegam que é um desenvolvimento e um amadurecimento psicológico. Olha só, hein? Quem diria que engatinhar ia dar tudo isso, né? Ó, então o que a gente já falou? Ajuda no físico, ajuda no emocional, né? No psicológico, toda a estrutura física e psicológica, neuromotora, então, tudo isso aí. Beleza, e agora chegamos na parte que eu quero falar, na parte mais importante aqui do engatinhar, se ajudará na escola ou não. Beleza. Então, gente, quando a gente vai ler e escrever, nessa parte que engatinhar influencia. Olha só, quando a criança está de gatinho, que ela está engatinhando, o que é trabalhado na criança? O visual, o campo visual, o espaço que a criança tem. Você percebe que uma vez que a criança começa a engatinhar, ela dispara. Você tem que ficar de olho, porque um piscar de olho pesado já era, tá aprontando. Não é assim? Porque as crianças são curiosas. E isso é muito legal, faz parte do desenvolvimento. Elas precisam mesmo sair em busca, sabe? Então elas começam a engatinhar. Se você der bobeira, você perdeu de vista, pode procurar que está aprontando em algum lugar. E aí, eles começam a explorar o meio. Então, começa a trabalhar o campo visual, né? O visual também já trabalha essa questão mão, olho, né? Isso é muito importante para a leitura escrita, depois, mais lá na frente, né? Já trabalha essa parte aí. O engatinhar também estimula o tato, a sensação, a parte sensitiva do tato. Quando a criança engatinha, ela já vai trabalhando a sensibilidade, vai trabalhando essa parte do tato mesmo, assim, da palma da mão, né? E aí, isso depois vai ajudar no controle do traçado da letra. Você sabia disso? Não sei se você sabia. Você já sabia, você coloca um joinha. Se não, você coloca um coração aí para você dizer que isto é uma coisa nova, que você não sabia, que você está sabendo agora. Então, gente, o engatinhar traz essa parte do controle, da estimulação da sensibilidade, né? E depois, outra coisa importante também que trabalha, que vai ser importante para a leitura escrita, é a parte de movimentação do braço, coordenação no caso. Coordenação de braços e pernas, da mãozinha, né? Ao mesmo tempo que leva a mão direita para frente, a perninha esquerda vem para frente, né? Esse trocar é mão direita, perna esquerda, mão esquerda, perna direita. Então esse trocar, então ele trabalha a coordenação motora já daí. E isso com contato visual em cima das mãos, você já vai trabalhando coordenação que futuramente vai trabalhar a leitura escrita, a leitura dos livros. Olha que interessante. Não é interessante? Eu acho isso muito fantástico, assim, como que uma coisa vai puxando a outra. Como que Deus é tão perfeito que fez todas as fases irem acompanhando certinho para que não seja perdida nenhuma das fases, certo? E uma coisa também, que eu esqueci de falar dessa questão da palma da mão, quando as crianças estão tocando o chão, elas já vão trabalhando o cérebro, vai jogando os estímulos para o cérebro, trabalhando essa questão da textura e das sensações também, né? Não sei se vocês já observaram que tem crianças que elas têm gastura das coisas, né? Não sei se com vocês, os filhos de vocês, tiveram ou têm, que não consegue segurar muito tempo uma coisa, que ela fica incomodada com alguma coisa que está na mão, então ela sente gastura. Aí, ó, Rita, interessante mesmo, não sabia disso.
Isso interfere sim. E aí, esses neurônios, essas estimulações, tudo, vão mandando estímulos cerebrais para fazer toda a conexão, já preparando futuramente, né? Hoje eu vejo, como eu trabalho com essa parte também da educação, né, das crianças ali na faixa de 4, 5 anos, assim, eu vejo como que é diferente o aprendizado deles, né? Às vezes umas crianças têm uma dificuldade mesmo na aprendizagem, sabe? E aí, se a gente for analisar o histórico das crianças, às vezes pode ter acontecido dele ter pulado a fase do engatinhar, né? Pode ser que nasceu prematuro. Então, toda a fase do desenvolvimento, às vezes as crianças vão tendo dificuldade lá na escola diante de alguma coisa que deixou de viver, que faz parte do ciclo, né? Que faz parte das fases do desenvolvimento que precisam ser vividas. Todas as fases precisam ser vividas intensamente, certo? E, gente, depois que a criança senta, que ela começa a engatinhar dali para ficar em pé e andar, é pouco tempo de engatinhar. Então, a gente não pode deixar as crianças perderem essa fase de jeito nenhum, certo? De modo algum. Outro dia, eu fui fazer uma visita a uma colega minha, né? Que ela ganhou um neném e o neném dela tava, acho que não sei se era 1 aninho, mais ou menos, ou ia fazer 1 ano, e ele não engatinhava. Eu fui lá uma vez só, fui lá conversar com ela, fazer uma visita normal, né? E aí, como eu sou fã dos bebês, ela tava assim, tinha um tapete grande assim na sala, no meio, né? E o sofá em volta, assim. E aí, ele ficava deitado, né? Brincando com os brinquedinhos, ou às vezes sentado, a maioria das vezes sentado. E daqui a pouco ele chegava pertinho do sofá, levantava e começava a andar, apoiado. Apoiava assim no sofá e saía andando, ia lá nos brinquedos e onde ele queria. E aí a mãe dele falou comigo que ele não engatinhava. Ele não engatinhava, ele estava pulando a fase de engatinhar, já estava indo para o andar. Ele ainda não andava sem apoio, né? Ele estava começando a ficar em pé e andar com apoio. E aí dali para andar era um pulo. Gente, foi uma vez que eu fui lá, orientei como que a mãe tinha que fazer. Pegar um brinquedo, tinha um brinquedo lá, que é tipo um carrinho de bombeiro que acende uma luzinha e canta uma musiquinha. E ele gostava muito. Então, eu peguei aquele brinquedinho, primeiro eu comecei a brincar com ele, né? Ali e tudo. Depois eu peguei aquele brinquedinho, coloquei assim e chamei ele, vem, pega, pega. Então, essas crianças nessa faixa de idade, elas já entendem o comando. Vem cá, vem, pega. E aí coloquei ele de gatinho. Ele já tinha força de ficar de gatinho. Coloquei ele de gatinho e dei apoio por baixo, assim. Foi só o tempo de eu segurar ele embaixo. Ele começou a ficar na posição de gatinho. E daí, depois eu fiquei ali brincando com ele. Aí depois eu, vão lá pegar. E motivava ele a pegar de gatinho, sabe? Assim, ele já ficava de 4, né? E aí foi só motivar ele a ir buscar o brinquedo. Gente, isso era o estimulador que ele precisava. Entendeu? A gente não precisa ficar ali empurrando, empurra a perna, empurra braço, não. Coloca um estimulador que atrai a atenção dele, coloca ele na posição e convida ele a fazer. Ensina ele a fazer. E aí, depois eu orientei a mãe para ela continuar fazendo isso. Eu fiz isso umas 4, 5 vezes no tempo que eu estava lá brincando assim com os brinquedos. Depois colocava uma mamadeira, teve uma hora que ele estava com fome. Aí eu falei com a mãe dele, coloca a mamadeira para ele ir lá buscar. Aí ela ia, fazia, botava de gatinho, vai lá pegar uma madeira, pega. Aí ela, pega, filho, motivando também, sabe? E aí, pronto. Na semana seguinte, ela mandou uma mensagem para mim, Josi, depois daquele dia que você veio aqui, ele começou a engatinhar. Então, gente, é um detalhe, sabe? E ele ia pular essa fase, olha só. Olha quantas coisas importantes que ele ia perder. Depois poderia causar algum transtorno lá depois, né? De uma fase que só precisava estimular e mostrar a ele que ele podia fazer aquilo, né? Então, a gente tem que estar atento e motivar isso, certo? Com as crianças, quando elas ficam de gatinho, elas conseguem fazer o sustento do corpo, né? Quando o corpo faz essa parte de estruturação de braço e mão, de estabilidade,
Ele trabalha toda a estabilidade dos ombros, da palma da mão. Isso trabalha toda a coordenação motora, depois para a coordenação motora fina e ganha habilidade para desenhar. Gente, desenhos precisos. Desenhar e escrever. Então, olha que legal, né? A grafia, né? Às vezes a pessoa, eu tenho um paciente que ele tem dificuldade na grafia, né? Mas ele tem síndrome de Down também, é uma dificuldade maior. Mas são crianças que estimuladas, elas conseguem. Então precisa fazer esse trabalho de estimulação, de apoio mesmo. Deixa a criança engatinhar, deixa explorar o chão, deixa explorar o meio, sabe? Dá brinquedos que ela possa explorar essa parte de coordenação motora grossa. Porque hoje a gente vê as caligrafias como estão, né? Essa dificuldade toda é porque se trabalha pouco a coordenação motora grossa, né? Aí quando vai para fina, nem fica tão fina assim, né? Então são coisas que vão fazendo uma sequência aí, né? Tá fazendo sentido, gente, até aí? Estão seguindo, acompanhando? Beleza? Pessoal do Facebook, do Instagram, isso aí. Vamos seguindo. Então, gente, quando a criança começa a engatinhar, o que o engatinhar promove, então? Toda essa noção de espaço e de independência. A criança, ela sente isso, né? E ela precisa viver isso. Sensação de independência. Quando ela começa a engatinhar, né? Ela tem essa sensação de espaço, que ela pode explorar o espaço. E olha só, ela começa a reconhecer o seu tamanho. Olha só, isso tudo não é engatinhar. Reconhece o seu tamanho, reconhece o tamanho dos objetos. Ela tem o senso de profundidade, né? Que aí já começa a ter essa noção do perigo, igual quando tá engatinhando na cama que olha que o chão é fundo, que é lá embaixo, então ela começa a ter essa sensação, sabe? O olhar de gatinho, igual quando uma criança está engateando, que ela olha assim pela porta, se papai está longe, se mamãe está longe ou se está perto, ela começa a ter esse senso de profundidade, de espaço mesmo, que depois, futuramente, a gente precisa ter essa noção de espaço, né? Trabalha quantidade, ela começa a ter o senso de quantidade, o senso de tamanho, o senso de profundidade. Olha quanta coisa legal, não é? Isso tudo vai ajudar depois, né? Essa questão de espaço, de noção, de leitura, né? Quando a criança, quando o bebê tá de gatinho, ali que ela começa a engatinhar, esse movimento dos olhos que ela faz vai ajudar depois na leitura dos livros. Olha que interessante, você já vai trabalhando estimulação cerebral para você fazer leitura. Leitura mesmo, sabe? Então, com 5 anos, 6 anos, já tem que ter essa noção. Não sei se vocês já observaram, já puderam, já presenciaram alguma criança que ela não tem noção de espaço visual. Por exemplo, você pega um livro, né? Quando as crianças, por isso que às vezes eu gosto de falar nas lives, de estimular, desde bebês, as crianças, a ter essa familiaridade com os livros. Por quê? Essa noção de linha, da linha que vai da esquerda para a direita, precisa ter. Então, essa noção visual para muitas coisas. Sequencialização, por exemplo. Quando a criança coloca as coisas em sequência, ela precisa colocar da esquerda para a direita. Isso tudo já vai trabalhando esse campo visual, né? Para futuramente já entrar para a leitura. Porque a leitura daqui para cá, ela não vai ler da direita para a esquerda, ela vai ler da esquerda para a direita, né? Então, quando o bebê faz isso, do engatinhar, quando ele começa a engatinhar, na verdade, quando ele começa o processo de engatinhar, ele observa o que a mão faz. E aí ele já trabalha essa parte de coordenação visual, de espaço, depois da grafia, o espaço que a letra ocupa, se é circular, se é triangular, se é o quê. Isso é noção de espaço, entendeu? Então, isso tudo está dentro da leitura escrita. Olha só que legal, não é legal? Gente,
Falei alguma coisa nova para vocês? Rita já falou aí alguma coisa, né, que é interessante. O que vocês estão achando? Tá indo bem? Já estamos indo pro final, hein? Tá indo tudo bem? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida também, vocês podem ir perguntando, tá, gente? Fiquem bem à vontade. E aí, eu quero trazer para vocês um estudo, né, lá do Instituto Educacional da Universidade de Londres, lá na Inglaterra, que fala o seguinte: a incapacidade de engatinhar ou de sentar-se aos 9 meses estaria ligada a problemas futuros de aprendizagem e comportamento. Vou falar de novo, olha só. Lá do Instituto de Educação Universitário de Londres, lá na Inglaterra, fala assim: a incapacidade de engatinhar ou de sentar aos 9 meses, acho que eu falei 9 anos, errei. Aos 9 meses, por volta dos 9 meses, né? Não é uma regra, mas também não pode ficar passando muito. Estaria ligado a problemas futuros de aprendizado e comportamento. Viu aí? Estudos. Estão fazendo estudos ainda para comprovar se realmente todas as crianças que não engatinham têm provavelmente vai ter futuramente uma dificuldade na aprendizagem, né? Um problema de aprendizagem. Entenderam, gente? Então, e aí eu faço a pergunta para vocês agora. Engatinhar vai ajudar na escola? Sim ou não? O que você acha? Coloca aí. Se você achou que sim, clica, aperta o coraçãozinho aí, né? Compartilha e vamos propagar, gente. São detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença, que se a gente deixar passar despercebidos, depois as crianças podem ter problema na escola e a gente não sabe de onde veio, né? Porque às vezes a gente vê muitas dificuldades na escola, mas a gente não sabe de onde surgiu, entendeu? Então a gente precisa estar atento nisso aí, ok? Vamos ver aqui Rita falando: parabéns, Josi, muito importante esse seu trabalho de orientação, não só para os pais, mas também aos educadores. Isso aí, Rita, essa é a ideia, assim, não só educadores, para todos, né? Todos que têm o desejo de aprender, porque sempre a gente está aprendendo algo, né? Mesmo quem é mãe, quem não é, quem é professor, quem não é, está lidando com criança, então é importante, principalmente para quem trabalha com criança nessa idade. Deus abençoe muito. Amém. Amém. Que bom, Rita. Muito obrigada. Eu fico feliz que foi importante, que eu trouxe essas informações. Eu acho isso muito importante, né? Peço vocês que apertem aí nos aviãozinhos aí, manda para os papais, as mamães, os professores, todos, porque a gente precisa propagar isso, né? As informações, gente, são muito importantes para as pessoas fazerem o melhor, né? Por isso que eu entrei com esse trabalho aqui na minha página, né? Na comunicação infantil, na minha página aqui, Josiane Giacomin, aqui no Instagram, né? Porque toda sexta-feira, às 21h05, a gente faz as lives trazendo alguma coisa que sempre é importante, sabe? Coisa pra gente trazer para reflexão, né? Às vezes eu deixo passar alguma coisa, isso vai interferir no quê? Né? Então, se eu acredito que os pais são os melhores estimuladores que existem, eu tô aqui para dar todo esse suporte para vocês terem formações, informações e formações também, né? A gente, como profissional, vem aqui trazendo toda essa bagagem para que vocês tenham o conhecimento e daí lutem pelo ideal dos filhos de vocês. Certo, gente? Então, como é que fomos? Fomos bem? Tudo certo? Alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? É a hora agora, se vocês querem perguntar. Se tem alguma curiosidade, ficou em dúvida alguma coisa, se quiserem perguntar, podem perguntar. Podem perguntar, professores, mães, pais, tá? E aí, gente, enquanto vocês vão escrevendo, eu quero pedir que vocês compartilhem, né? Compartilhem esta live, né? Divulguem mesmo para as pessoas. Dani, minha cunhada querida, estamos aí já terminando. Compartilhe, você pode ver, você que chegou agora, Dani,
Pode voltar, essa live vai ficar aí, né? Depois ela vai lá pro YouTube. O canal do YouTube, o nome é Josiane Giacomin. Todas as nossas lives estão indo para lá, aos poucos elas estão indo para lá. Tem depoimentos de pacientes, de mães, também legal, né? Vale a pena. Entra lá, se inscreve no canal, tá? Clica no sininho para você receber os vídeos. Quando aparecer vídeos novos para você receber, certo? E você que é da comunicação infantil aí, ó, se você tá no Instagram e não sabe, eu tenho uma página no Facebook, Comunicação Infantil. Entra lá, curte, compartilha. Todo dia eu tenho colocado algumas coisas, as coisas importantes, interessantes. Você entra, coloca lá, manda para alguém que você sabe que pode precisar dessas informações, pais e mães, né? Para isso que nós estamos aí, certo? Curte, compartilhe e estamos juntos, tá bom? No Instagram, Josiane Giacomin, no Facebook, Comunicação Infantil, no YouTube, Josiane Giacomin. Entra lá e faça bom proveito de todo o material que está disponível para vocês, tá bom, gente? Foi um grande prazer também, se vocês quiserem comunicar comigo. Estou com o meu e-mail, né? josifonojn@gmail.com. Tá bom? Foi um prazer estarmos juntos. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou ter o prazer de poder escrever para vocês, tá bom? Respondo a todos que escrevem, que compartilham aqui. Depois vocês vão ver que aí nos comentários sempre eu dou uma resposta, eu faço questão, certo? E semana que vem, às 21h05, estaremos juntos de novo aqui na nossa live e espero você. Convide pessoas para estarmos juntos, tá bom? Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus.